Olá, seja bem-vindo ao canal do Fazendo Arte Ateliê. Gente, a inspiração para o vídeo de hoje veio de uma forma muito diferente. Aqui na nossa cidade, em Carangola, existe um grupo de pessoas que cuidam de animais abandonados. Animais que vivem na rua e que ficam doentes precisando de cuidados. Então, para que eles consigam fazer isso, eles fazem várias campanhas, várias coisas eles fazem para arrecadar fundos para cobrir essas despesas. Então, a presidente desse grupo entrou em contato com a minha filha para fazermos uma parceria. E quando conversávamos a respeito do assunto, surgiu a ideia de fazer alguma coisa que fosse para pet. Então, fique ligado para você ver o que saiu. Eu vou para a leitura e eu já te mostro. E a leitura de hoje está no Salmo 118, versículo 1. Agradeçam o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A ideia é reaproveitar esse pote de suplementos para guardar ração. Esse pote ele já é branco. A tampa é preta, muito bonita, eu vou aproveitar essa tampa dessa forma mesmo. E o pote, apesar dele ser branco, eu preciso de prepará-lo para receber a tinta. Então, eu vou usar o primer. E se você não souber como fazer, é só você visitar o nosso card em cima, que eu já expliquei como fazer para passar o primer. Com a peça já preparada, eu vou agora começar a pintura desse pote com a PVA branca. Como o pote já é branco, eu acredito que uma demão será suficiente para cobrir todo o pote. Eu vou passando e olha só, eu vou passar daqui, dessa parte para baixo. Aqui em cima, na parte da rosca, não vou passar não. Eu vou passando e observando se não está ficando lugar nenhum sem passar, porque o pote já está branco do primer. E se eu não tomar cuidado, eu posso deixar algum lugar sem passar. E eu vou passar uma certa parte e logo depois eu vou vir com o rolinho acertando a pincelada. Eu não posso deixar muito tempo, porque se secar, ele vai manchar. E observe na hora que você estiver passando. Se você aperta muito o rolinho, ele vai ficar cheio de bolhas por causa da tinta. Então você vai com a mão bem leve que você vai conseguir tirar a marca do pincel e vai ficar bem certinho o seu trabalho. Agora eu vou acelerar a secagem com o secador na parte fria para eu dar continuidade ao trabalho. Este stencil foi produzido lá no ateliê, olha só, um ossinho com várias patinhas de tamanhos diferentes. Mas esse stencil aqui, bom para cachorro. Eu vou fazer o trabalho aqui nesse pote usando esse stencil. Eu vou começar pintando esse osso aqui no centro desse pote. Mas eu quero que você observe uma coisa. Por ele ser redondo, quando a gente prende, algumas partes do stencil vão levantar. Olha só. Eu vou prender com fita crepe de um lado e do outro. Mas você vai ver como que ele levanta. Gente, o pote, para ele parar, ele precisa de alguma coisa para segurar. Eu vou colocar um vidro aqui para ele firmar, para dar condição para eu trabalhar. Eu prendi dos dois lados, olha só. Mas ele está levantando por causa de fazer a volta, ele levanta. Então, na hora de pintar, eu vou ter que firmar com o dedo para não vazar. Então, vamos lá. E eu vou pintar esse osso com a PVA camurça queimada. Com o pincel Pituá, eu já dei uma hidratada nele, sequei. Agora ponho a tinta, tiro o excesso e eu vou vir fazendo batidinhas, porque ele vai, para não correr o risco, ele estar levantando e entrar o pincel por debaixo. Então, eu vou fazendo batidinhas, olha só, que aí ele vai cobrir só o local onde eu quero.
Gente, por favor, tem que usar pouca tinta. Se você usar muita tinta, ela vai vazar e não vai ficar legal. Depois que você terminar, se você observar que está faltando tinta, é melhor você voltar a fazer de novo com pouca tinta do que você usar muita tinta de uma vez. Vamos tirar para ver como ficou? Olha aí, ó, o osso está pronto. Agora eu vou acelerar a secagem porque eu quero colocar esse outro estêncil aqui por cima de onde eu pintei o osso. Agora eu vou prender esse estêncil aqui, ó, bom para cachorro, aqui em cima do osso. Com a PVA preta e o mesmo pincel que eu pintei o osso, esse pincel Pituá, eu vou pintar da mesma forma estas palavras. Só que aqui, como tem mais espaço, eu posso fazer movimentos circulares para fazer a pintura. Mas lembrando de usar pouca tinta, se precisar a gente volta de novo, repetindo a pintura, mas não vamos colocar muita tinta. Esse é o segredo para o seu estêncil dar certo. Vamos tirar esse estêncil para ver como ficou. Olha como está ficando lindo, gente! Agora nós vamos enfeitar um pouquinho mais. Eu acho que você vai gostar muito. Com algumas cores diferentes da tinta PVA, eu estou fazendo umas patinhas aqui. Estou usando laranja, amarelo ouro, turquesa, vermelho vivo e azul inverno. Gente, eu achei que estava gravando e não estava, por isso já tem algumas patinhas prontas, mas eu já vou te mostrar como que eu fiz. Eu fui pegando o estêncil de patinha, fui escolhendo as menores e fui colocando e usando da mesma forma que eu usei para fazer o bom para cachorro. Eu usei o amarelo e o laranja. Agora eu vou vir fazendo a vermelha. Dê só uma olhadinha como que eu fiz. Eu escolho o lugar que eu quero colocar a patinha e eu estou segurando, eu não estou prendendo com fita crepe não. E depois venho dando batidinhas para preencher todo o espaço da patinha. E assim eu fui variando o tamanho das patas e variando as cores. E preenchi bem esse potinho. Você vai ver como que vai ficar coloridinho, vai ficar uma gracinha. Quando você for trocar de cor, dê uma limpezinha no estêncil e no pincel para não passar a tinta que você estava usando para o local que você vai usar ainda. Pode acabar borrando. Olha só como que ficou lindo. Agora eu vou trabalhar a tampa. Ela é preta, vai permanecer preta, mas ela está escrita em cima a marca do produto que ela veio. Então eu vou pedir lá no ateliê, o Wagner cortou para mim um ossinho de MDF. Eu vou passar a base acrílica nele para poder fazer a pintura nele. Eu estou usando o pincel 14614, que é um pincel num tamanho bom para pintar esse tamanho de MDF. Pinto uma parte dele por cima, já pinto a lateral também de uma vez e depois venho passando o rolinho para acertar. Eu acelerei a secagem e agora vou pintar esse ossinho com a PVA branca. Eu passei uma demão de tinta
acelerei a secagem e dei uma segunda demão de PVA branca. Vou colocar um pouquinho de gel para matizar aqui na bandeja e com um pouquinho do preto eu vou trabalhar com esse pincel chanfrado, umedecendo no gel para matizar e depois pegando na pontinha do pincel com a tinta preta, vou fazer um exercíciozinho de vai e vem com o pincel para a tinta penetrar na ponta do pincel e vou fazer o chanfrado em volta desse ossinho. Observe que eu vou passando enquanto tem tinta no pincel. Se for preciso, eu volto, repito no mesmo lugar que eu já passei, de forma que fique com a beiradinha toda mais escura, mas fique uma coisa mais uniforme. E todas as vezes que eu for pegar, eu pego um pouquinho mais de gel, faço o mesmo exercício de vai e vem para a tinta penetrar nas cerdas do pincel e vir fazendo este sombreado em volta do osso. Aí como ficou. E agora eu vou escrever o nome do cachorrinho aqui dentro desse osso. Vou pegar um lápis, vou marcar e depois eu vou vir com o pincel. Se você quiser, você pode usar a caneta permanente. Lembrando que para você usar a caneta permanente, você tem que envernizar primeiro o ossinho para depois você escrever. Eu vou usar o pincel 315-0, acerto bem a pontinha dele, pego a tinta preta, com o pincel em pé, eu venho fazendo a pintura do nome. E eu vou escrever Spike. Eu estou observando que enquanto eu pintei esse sombreado em volta do osso, eu sujei um pouquinho em volta aqui, da beiradinha dele. Então eu vou pegar um pincelzinho com um pouquinho de branco, vou passar e vou deixar tudo limpinho. É fácil para você fazer isso. E depois disso, vou secar e vamos envernizar toda a peça com o verniz. Bom, você vai usar o verniz da sua preferência. Eu vou usar o verniz acrílico brilhante. E eu vou passar o verniz da mesma forma que eu passei a tinta PVA. Eu vou passando e venho com o rolinho para tirar a marca do pincel. E assim que tiver tudo seco, eu vou colar o osso na tampa e tá pronto o nosso vidro. E eu vou usar a cola de silicone para colar esse ossinho aqui nessa tampa de plástico. E aí, você tem potes como esse guardado em casa, sem fazer nada com ele? Vamos reaproveitá-lo. E para você fazer um trabalho como esse, você encontra todo o material no Fazendo Arte Ateliê. O Fazendo Arte está à Rua 21 de Abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade, em Carangola. E eu gostaria de saber se você gostou da ideia de trazer alguma coisa para o seu pet. Se você gostou e quiser que eu traga mais alguma outra ideia, deixa embaixo nos comentários, para que eu possa estar criando alguma peça diferente para trazer para você. Eu espero que você tenha realmente gostado, que já esteja deixando o seu like, compartilhando, e você que está chegando hoje pela primeira vez, eu sugiro a você que se inscreva no nosso canal, porque nós estamos sempre aqui trazendo ideias novas de artesanato. Então, eu aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!